Existe algo controlando seus resultados neste exato momento, e talvez você nunca tenha parado para perceber. Não é o governo, não é sua família, não é a economia, não é o acaso. É um padrão invisível que você repete diariamente sem questionar. Um conjunto de pensamentos, decisões e reações automáticas que silenciosamente está moldando sua vida. E aqui está o ponto que pode mudar tudo. Enquanto você não identifica esse padrão, continuará vivendo dentro dele. Você já percebeu como certas situações parecem se repetir? Os mesmos tipos de problema, os mesmos conflitos, as mesmas frustrações. É como se a vida estivesse rodando em ciclo. Você muda o cenário, mas o roteiro continua parecido. Isso não é coincidência. É repetição inconsciente. Existe um padrão na forma como você lida com pressão, um padrão na forma como responde a críticas, um padrão na maneira como administra dinheiro, um padrão no jeito como escolhe relacionamentos, um padrão na sua disciplina. O mais perigoso sobre padrões é que eles se tornam confortáveis, mesmo quando são prejudiciais. E esses padrões não surgem do nada. Eles são construídos ao longo do tempo, reforçados por hábitos e crenças que você raramente questiona. Talvez você tenha o padrão de começar animado e desistir quando a dificuldade aumenta. Talvez tenha o padrão de aceitar menos do que merece para evitar conflito. Talvez tenha o padrão de procrastinar tarefas importantes e depois se culpar. Talvez tenha o padrão de duvidar de si mesmo antes mesmo de tentar. Esses comportamentos parecem isolados, mas não são. Eles formam uma estrutura repetitiva que determina seus resultados. E aqui está a verdade incômoda. Seus resultados atuais são reflexo dos seus padrões atuais. Não é uma frase para culpar, é uma frase para libertar. Porque se resultados nascem de padrões, então mudar padrões muda resultados. Mas mudar padrões exige algo raro: consciência. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reage sem refletir, decide sem analisar, justifica sem investigar. E enquanto você não para observar seu próprio funcionamento, continua preso na mesma lógica interna. Você pode até querer resultados diferentes, pode desejar crescimento, reconhecimento, estabilidade, evolução, mas se mantém os mesmos padrões, cria o mesmo destino. Imagine alguém que deseja melhorar financeiramente, mas mantém o padrão de gastar por impulso sempre que sente ansiedade. Ou alguém que quer evoluir profissionalmente, mas mantém o padrão de evitar responsabilidades maiores por medo de errar. Ou alguém que busca relacionamentos saudáveis, mas mantém o padrão de se envolver com pessoas indisponíveis emocionalmente. O mundo não está sabotando essas pessoas, o padrão está. E aqui surge uma pergunta essencial: qual é o padrão invisível que você repete? Talvez você ainda não tenha identificado claramente, mas se observar com honestidade, perceberá sinais, aquela decisão que você sempre adia, aquela reação exagerada que se repete, aquela desculpa recorrente, aquela justificativa automática. Os padrões se escondem nas frases que você repete para si mesmo. Eu sempre fui assim. Isso não é para mim. Eu não tenho disciplina. Eu não consigo manter constância. Essas afirmações parecem descritivas, mas são programações. Quando você diz "eu sou assim", fecha a porta para a mudança. Existe uma diferença enorme entre reconhecer um comportamento e se identificar com ele. Você pode dizer "eu tenho sido inconsistente", o que abre espaço para transformação. Ou pode dizer "eu sou inconsistente", o que transforma um hábito em identidade, e identidade molda padrão. Talvez o maior obstáculo não seja falta de oportunidade, mas repetição inconsciente de atitudes que mantém você no mesmo lugar. E o mais desafiador é que padrões dão sensação de segurança, mesmo quando prejudicam. Porque o cérebro prefere o familiar ao desconhecido, mesmo que o familiar seja limitante. Você pode reclamar do seu resultado atual, mas se ele é fruto de padrões que você já conhece,
existe uma falsa sensação de controle. Mudar exige entrar em território novo, exige desconforto, exige quebrar automatismos, e é aqui que a maioria desiste. Porque identificar o padrão é desconfortável. Significa admitir que você tem participação ativa na própria estagnação. Significa reconhecer que não é apenas vítima das circunstâncias, mas também significa recuperar poder. Quando você enxerga o padrão, pode interrompê-lo. Talvez seu padrão seja evitar confronto e depois acumular ressentimento. Talvez seja se empolgar com novos projetos e abandoná-los na primeira dificuldade. Talvez seja buscar validação constante antes de agir. Talvez seja se comparar excessivamente e perder foco. Esses padrões parecem pequenos no dia a dia, mas acumulados ao longo dos anos, constroem realidades inteiras. Imagine repetir o mesmo padrão de procrastinação por 5 anos, ou o mesmo padrão de falta de disciplina, ou o mesmo padrão de medo de exposição. O impacto não é pequeno, é gigantesco. Mas aqui está o ponto de virada. Um padrão só sobrevive quando é inconsciente. Quando você começa a observá-lo, ele perde força. A próxima vez que sentir vontade de adiar algo importante, pergunte: isso é necessidade real ou padrão automático? A próxima vez que quiser desistir diante da dificuldade, pergunte: isso é falta de capacidade ou repetição de comportamento antigo? Essa pausa cria espaço para a escolha, e escolha quebra padrão. Talvez você esteja a uma decisão consciente de alterar a trajetória inteira da sua vida. Não uma decisão grandiosa, mas uma decisão repetida. A decisão de agir diferente quando o padrão antigo surgir. Se você sempre desistiu quando ficou difícil, permaneça um pouco mais. Se sempre evitou responsabilidade, aceite um desafio maior. Se sempre se sabotou com comparação, redirecione foco para sua própria evolução. Padrões não se rompem com motivação momentânea, se rompem com consistência consciente. E aqui chegamos ao clímax dessa reflexão. O que está travando seu crescimento pode não ser falta de talento, nem falta de sorte, nem falta de oportunidade. Pode ser um padrão invisível que você nunca questionou. E a boa notícia é que padrões podem ser reprogramados. Mas isso começa com uma decisão honesta. Eu não vou mais aceitar repetir o que me limita. Você pode continuar dizendo que é seu jeito. Pode continuar justificando. Pode continuar repetindo o ciclo. Ou pode assumir que, embora o padrão tenha sido construído no passado, o futuro não precisa obedecer ao mesmo roteiro. Você não é obrigado a permanecer na versão que criou por repetição inconsciente. Então eu quero propor algo agora. Identifique um padrão específico que você sabe que tem te limitado. Não pense em 10, pense em 1. Aquele mais evidente, aquele que mais se repete. Escreva nos comentários qual é esse padrão que você decidiu quebrar. Declare sua intenção. Quando você coloca em palavras, torna consciente. E o que é consciente pode ser transformado. Se essa mensagem abriu seus olhos para algo que você vinha ignorando, deixa o seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão presas em ciclos invisíveis. E se você quer continuar recebendo reflexões que desafiam sua zona automática e fortalecem sua consciência, se inscreva no canal, porque evolução não acontece por acaso. Acontece quando você decide não repetir o que já sabe que não funciona. O padrão invisível só controla a sua vida enquanto permanece invisível. Agora que você sabe disso, a pergunta é: vai continuar repetindo ou vai começar a reescrever?